Eu não pretendia fazer essa declaração, não pretendia convocar nenhum de vocês, nem convidar para essa conversa, mas visto que fomos procurados por vários membros da imprensa, né, tanto eu quanto alguns companheiros ou ex-companheiros, companheiros meus e ex-funcionários, ex-colaboradores da prefeitura, procurados que foram diante dos recentes problemas que houver dentro da prefeitura, e todos eles, né, foram colocados como de responsabilidade totalmente minha. Não pretendia me pronunciar, eu acho que isso é uma questão que eu não pretendia entrar nesse mérito, mas pelo fato de eu ter sido mencionado, e não uma única vez, várias vezes ter sido mencionado e ter sido em alguns momentos até acusado, eu acho que é mais do que necessário que eu faça pelo menos uma declaração e colocando a verdade dos fatos e colocando a nossa versão de tudo que está acontecendo, ou do que aconteceu também. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer em relação à questão dos cheques que foram susstados já no dia 2 de janeiro. Foram ditos algumas justificativas, né, para a sustada daqueles cheques. A primeira delas foi com relação à questão que os cheques que a gente não tinha informado no dia da transferência, da transmissão do cargo, dia 31, que a gente não teria informado os cheques que estariam em trânsito, que seriam esses cheques que foram emitidos todos eles dia 30 e dia 31 de dezembro. Isso não corresponde à realidade, isso não é verdade. Todos os cheques foram relacionados, esses cheques que estavam em trânsito foram todos relacionados. Posteriormente, houve uma nova fala que se não fizesse, se esses cheques não fossem sustados, não teria dinheiro para pagar os funcionários da prefeitura, o que é outra mentira, porque nós deixamos recursos suficientes para pagar o funcionalismo da prefeitura, e esse valor aí não era o suficiente para fazer a diferença. Para casa, chega mais. Aí, que é isso? Em segundo lugar, e depois eu vi vários possíveis motivos para a sustada daqueles cheques. A verdade nua e crua é que não houve, não há e nunca houve sequer um motivo para que aqueles cheques fossem sustados. Foram cheques emitidos pelo prefeito do dia, eu era prefeito até dia 31 de dezembro de 2016, emitiu cheques baseados exclusivamente em empenhos que estavam oficialmente implantados dentro da prefeitura, colocados dentro do nosso sistema contábil, de produtos, de fornecimento de produtos e de serviços que foram com certeza prestados e entregues dentro da prefeitura. Então não existia a menor ilegalidade, o menor problema com relação àqueles cheques que foram emitidos no dia 30 e dia 31 de dezembro. Não vejo, nunca vi o menor motivo para que isso acontecesse, né? Espero que eu não posso fazer isso, porque nenhum daqueles cheques foi emitido em meu nome, né, para a minha pessoa, né, ou para a minha empresa, ou para alguma empresa que eu fosse proprietário. Se assim o fosse, eu teria entrado na justiça, entrado no cartório de protesto e protestado a prefeitura, porque foram cheques totalmente legais, emitidos de uma maneira legal pela autoridade competente no dia. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque quando nós começamos a transição nossa, e talvez tenha sido a transição mais tranquila e mais transparente que tenha sido feita no Patrocínio nas últimas décadas, e quem disse isso não foi eu, quem disse isso foram inclusive os membros da comissão de transição da administração que está lá hoje. Vocês se lembram muito bem que o coordenador mais de uma vez falou em público que tinha acesso a todos os documentos, tinha acesso a tudo lá dentro da prefeitura. E assim aconteceu efetivamente. Durante todo o período de transição, foram quase 3 meses, né, todas as portas da prefeitura foram abertas, as secretarias foram abertas, as informações solicitadas foram prestadas, todos os requerimentos de informação solicitados pela comissão de transição foram entregues a tempo e a hora, né? Os únicos documentos que não foram aceitos da nossa parte, né, os únicos documentos que nós não pudemos aceitar foi quando
houveram algumas ingerências por parte da comissão de transição do atual governo, né, como, por exemplo, eles solicitando que a gente suspendesse um leilão de veículos da prefeitura, eles solicitando que a gente tirasse leis, que a gente colocasse leis, retirasse leis. Isso aí eu não podia admitir, porque afinal de contas era uma ação administrativa que a prefeitura estava tomando e que a prefeitura tinha todo o direito de fazer, porque estávamos, né, gerenciando e administrando o município até dia 31 de dezembro. Pois bem, com relação à questão dos cheques, houve todo esse imbróglio. Me parece que nenhum cheque, ou pouquíssimos daqueles cheques, foram pagos aos seus portadores, né? São muitos empresários de patrocínio, alguns poucos de fora. Não, a grande maioria daqui, mas tem alguns poucos de fora. Alguns poucos cheques foram emitidos para empresas de fora de patrocínio. E todos eles foram prejudicados, né? E o que é pior, alguns comentários que foram feitos, não me chegou até a minha pessoa quem fez esses comentários, nem como, mas eu sei que muita gente falou que os cheques foram sustados porque eram cheques irregulares. Então, se isso realmente aconteceu, eu gostaria que se provasse que tivesse alguma ou qualquer ilegalidade com relação à questão da emissão daqueles cheques. E quando eles foram sustados, aí sim, né, muitas pessoas foram prejudicadas apesar de existir uma provisão legal para o prefeito sustar cheques, porque a partir do dia 1º de janeiro o prefeito em exercício era o que está lá hoje, né, mas infelizmente foi uma atitude totalmente ilegal, totalmente descabida de qualquer critério técnico, jurídico, ou de qualquer outra natureza por parte deles. O prefeito ele disse que grande montante era para uma ou duas empresas de fora. Não, na verdade foram 17 ou 19 cheques, no total de 400 e tantos mil reais. Eu não lembro os valores exatos não, mas os valores maiores foram para uma empresa de medicamentos de Ribeirão Preto, chamada Dimebras. 200 e tantos mil reais foi para a GCT, que é do tráfego. Já nós estávamos 4 ou 5 meses atrasados. E por que nós pagamos a GCT? Porque eles nos deram um desconto de 30% do total do que estava devido. Então a gente estava devendo 4 meses para eles, nós pagamos 3. Então achamos que fosse um bom negócio para a prefeitura, não para a empresa, mas para a prefeitura. Achamos que a economia seria muito bem-vinda. Foi quase 80 mil reais de economia que foram feitas com esse pagamento. Os outros pagamentos foram todos aqui em patrocínio, pequenas empresas, Avenida Tintas, clínicas de fisioterapia, a própria Gráfica Real recebeu recurso lá, Farmácia Nacional, a grande maioria foram empresas daqui de patrocínio, né, e os valores não eram também grandes dessa maneira, dessa monta, como está dizendo. O total foram 400 e tantos mil reais. Mas não foi o valor não foi centralizado em tão poucas empresas, não foi algo em torno aí de uns 20 a 25 cheques que foram emitidos naquela oportunidade. Bom, isso é o que eu tinha a dizer em relação à questão dos cheques. Mas só voltando a essa questão dos cheques, aí pois não. Assustado, o senhor vai entrar com um processo contra o prefeito? Na verdade, Eugênio, eu não posso entrar com processo porque eu não fui citado naquele negócio. Tomou-se uma decisão administrativa de sustar os cheques. Se o meu nome tivesse sido envolvido em algum tipo de explicação que houve alguma ilegalidade ou alguma falcatrua da minha parte na emissão daquele cheque, isso justificar a sustada dos cheques, aí eu entraria com perdas e danos. Mas isso não aconteceu, não foi dito em nenhum momento, pelo menos até onde eu cheguei, não vi nenhuma testemunha que relatasse esse tipo de problema. Cabe sim às pessoas que são portadoras desses cheques não entrarem na justiça, mas entrar na justiça para receber, porque eles têm todo direito, né? Ou através de um protesto, no cartório de protesto, ou através de uma ação judicial no fórum, né, solicitando o pagamento, né? Eu imaginei que eu poderia fazer uma como é que fala isso? Uma notificação judicial, uma interpelação judicial do porquê que esses cheques foram sustados. Porém, infelizmente, eu não poderia fazer isso, haja visto que eu não fui citado, eu não fui envolvido diretamente nesse processo, eu não fui envolvido diretamente
né, no que estava acontecendo, né. Então, na verdade, da minha parte, não existia nenhum tipo de ação direta nesse sentido, de fazer uma ação judicial para justificar ou para fazer algum questionamento nesse sentido, né? Então, por esse motivo que eu não entrei na justiça, cabendo aí aos proprietários dos cheques, né, os que detêm a posse desses cheques, tomar alguma atitude, né, caso haja realmente o não pagamento deles, né, porque isso aí é um pagamento que foi lançado contabilmente, estava tudo ok, foi lançado no balancete da prefeitura, né, e não existia nada, absolutamente nada que impedisse o pagamento desses cheques e nada que justifique, né, o que justificasse a ação de sustar os mesmos, né, no primeiro dia de governo. Tem diferença entre o que você disse, né, que você falou no número e que esse número está muito abaixo daquilo que foi indicado nas dívidas do município? Ah, sim. Bom, aí agora eu vou entrar nesse segundo assunto nosso aqui, que é a questão do decreto de calamidade pública. Vejam bem, o decreto de calamidade pública é uma decisão que tem que ser tomada pelo chefe do executivo e ele pode tomar ela a qualquer tempo, a qualquer momento, e assim como eu poderia ter feito isso, assim como o Gilmar Machado fez isso aqui em Uberlândia no final do ano passado, assim como o Paulo Pial fez em Uberaba no ano de 2015, decretando calamidade financeira no município, assim como vários outros prefeitos fizeram, qualquer prefeito pode decretar calamidade financeira dentro do seu município. Existem critérios para isso, existem requisitos para que isso seja colocado para, principalmente perante a população e para a justiça. O decreto de calamidade financeira, não sei se vocês sabem profundamente, eu também não sabia, porque eu nunca pensei em decretar calamidade financeira no município, ele permite que o prefeito faça compras sem licitação, faça contratações sem licitação, sem concurso, que ele promova demissões sem justa causa, enfim, é uma série de ações que ele pode tomar e que podem influir diretamente na vida de muitas pessoas ou da própria administração. Mas quem tem que tomar essa decisão, quem tem que resolver se vai fazer o decreto de calamidade financeira ou não, é o prefeito, e o prefeito atual tinha todo o direito de colocar, né, de fazer esse decreto, de colocar ele oficialmente, né, dentro do município. Bárbara, deixa eu só falar mais baixo, fazendo favor. Só que o problema é o que aconteceu em relação das justificativas que foram dadas para que essa calamidade financeira fosse decretada aqui em Patrocínio. E na hora que aconteceu isso, houve um problema muito sério que pelo menos os mais antigos aqui, os que gostavam mais de história, ou que gostam mais de história, vão se lembrar, porque eu acho que nós estamos nos aproximando aqui em Patrocínio, né, dos regimes absolutistas que nós tivemos há muitos séculos atrás. O que eu vi, o que eu presenciei, que eu estava viajando no dia que aconteceu todo o fato do decreto ter sido divulgado e da imprensa ter sido notificada desse decreto, o que eu vi foi uma atitude que eu só tinha visto nos livros de história na época dos reis absolutistas, principalmente na Europa. Eu acho que a questão da fiscalização é perfeitamente possível e é necessária que o prefeito faça em relação ao prefeito anterior, apesar de que existem câmaras de vereadores para isso, apesar de que existem Tribunal de Contas que avalia as nossas contas, mas ele está extremamente no direito dele de fazer a fiscalização, de fazer os levantamentos. O que não pode, e até mesmo de dizer onde que ele acha que está errado, apresentar denúncias, né, do que ele acha que está errado. Agora, o que jamais pode acontecer, e que nós vimos, que eu vi com muita clareza, né, no dia do anúncio, principalmente para a imprensa, né, o que eu acho que é totalmente equivocado, é o prefeito se arvorar em ser. Ele fez a denúncia, ele acatou a denúncia, ele ofereceu a denúncia para o judiciário e ele, com o juiz, já determinou que eu era culpado. E muito mais do que isso, já definiu até a pena, né, que eu deveria ir para a cadeia. Então,
eu acho que são ações de um governo que está começando agora e que eu vejo, enxergo que o caminho não é esse para se resolver os problemas de uma cidade. Quando eu assumi a prefeitura em 2009, e falo isso para vocês com toda tranquilidade, porque dizia isso naquela época e não tem motivo nenhum para não dizer agora. Estávamos com várias dívidas, tínhamos muitas dívidas, uma boa parte delas eram dívidas de longo prazo, eram dívidas que a gente chama de dívidas fundadas, e agora mesmo nós vamos falar sobre isso, e nunca fui para a imprensa para decretar calamidade financeira, para acusar A, B ou C, ou para dizer para as pessoas que quem era o culpado de tudo isso que estava acontecendo. Eu imagino que a gente tenha que trabalhar no sentido de dar condições para a gente poder evoluir, continuar trabalhando e continuar crescendo aqui dentro de Patrocínio. E foi essa a minha visão, foi essa a minha maneira de trabalhar desde o primeiro dia do governo em 2009. Então, eu vejo com muita estranheza ações dessa natureza e maneiras de se colocar as coisas nesse meio, porque é muito complicado você imaginar que colocar a culpa de tudo que acontece dentro de uma cidade nas costas de uma única pessoa, e dizer que a partir de agora nós estamos perdidos porque uma única pessoa colocou o Patrocínio à bancarrota. Isso não é verdade, isso não procede. Eu nunca tomei esse tipo de atitude, eu nunca tomei esse tipo de ação, porque nunca enxerguei nessa uma maneira de se administrar uma cidade, de se gerenciar um patrimônio tão importante que é o futuro, que é a vida das pessoas dentro de um município, dentro da nossa cidade. Então, foi extremamente difícil para mim, e foi principalmente por causa desse decreto de calamidade financeira que eu resolvi me pronunciar. Me colocar à disposição de vocês, logicamente depois para as perguntas, e trazer para vocês o que realmente aconteceu. Está aqui, eu vou deixar para vocês, cada um pode pegar aqui. Esse aqui são documentos que eu retirei da prefeitura, são documentos públicos, por isso que eu estou passando para vocês, que tem o extrato bancário da prefeitura, do IPSEM, e um resuminho na última página das contas que existiam, que existem aqui dentro de Patrocínio. Muito diferente do que foi dito, que a prefeitura tem 111 milhões de reais para pagar, e isso é metade do orçamento desse ano. A gente fala as coisas da maneira que nos interessa. A dívida total da prefeitura é 111 milhões de reais. E ela sempre foi. Ela foi muito maior do que isso já. Só que essa dívida de 111 milhões de reais, para ela significar que ela é metade do orçamento da prefeitura desse ano, ela teria que ser paga esse ano. Só que essa dívida é uma dívida para ser paga em 20 anos. Exatamente em 20 anos. Desse total de 111 milhões... o que tinha para se pagar mesmo agora, a curto prazo, não dá mais do que 2 milhões e meio de reais. 2 milhões e meio. Vocês vão ver aí no resumo que eu fiz, nós deixamos um resto a pagar total de 14 milhões e 798 mil reais, está na primeira página, na primeira linha. Desse total de 14 milhões, vocês vão ver aí logo abaixo o que está discriminado, que são as despesas que estavam dentro desses 14 milhões. 5 milhões e 12 mil a folha de pagamento, que realmente eu gostaria de tê-la paga, deixada paga no mês de dezembro, mas infelizmente não foi. Mas é a folha de dezembro, que normalmente é paga em janeiro. É o que sempre aconteceu. Quando eu entrei, eu paguei a folha de dezembro. Na área da cultura, eu paguei a folha de novembro e de dezembro. Paguei o 13º que não tinha sido pago, e paguei as rescisões todas dos cargos comissionados da administração que tinha saído. Pagamos tudo. Além disso, tem 5 milhões e 440 mil reais aí que são dívidas junto ao IPSEM. Essas dívidas junto ao IPSEM são as dívidas de curto prazo junto ao IPSEM, que são as dívidas dos patronais. Então foi dito aí, foi falado para todo lado que eu estava retendo o dinheiro dos funcionários e não repassava para o IPSEM. Mentira. O dinheiro que estamos devendo é o referente à contribuição patronal. A contribuição dos funcionários, ela jamais deixou de ser paga, até mesmo porque isso, se for feito, chama-se apropriação indébita, isso sim da cadeia. Nós jamais fizemos isso. Esses 5 milhões e pouco
são referentes a 3 meses de não contribuição do patronal, que dá algo em torno de 3 milhões de reais, e o restante são dívidas mais antigas que nós temos com o IPSEM, inclusive de alguns parcelamentos. E eu queria dizer para vocês, que vocês se lembram muito bem, vocês da imprensa, que no ano de 2015 e no ano de 2016 eu tentei vender alguns lotes para pagar essa dívida do IPSEM, e foi solenemente, não foi só recusado pela oposição que hoje está na situação, foi inclusive entrado na justiça questionando o valor de lote, questionando uma série de questões que infelizmente não nos permitiram fazer esse pagamento. Essa aí seria uma dívida que estaria bem equacionada se a gente tivesse conseguido vender os lotes. Essa do IPSEM. Essa é do IPSEM. Do INSS, R$1.224.000. São dívidas também de reparcelamentos que a gente tem junto ao IPSEM, ao INSS, e que de maneira nenhuma iriam atrapalhar a vida da prefeitura. A não ser que acontecesse o que aconteceu, que foi a CND da prefeitura ficar, a prefeitura ficar sem a CND no mês de janeiro, e por esse motivo teve que pagar uma parte dessa dívida aí. As outras dívidas todas, que vão fazer um total aí de 12.587.000, vocês vão ver que são todas dívidas relacionadas ou à PAI, ou à FUNCEP, ou então, a partir da FUNCEP para baixo, são todas dívidas referentes ao mês de dezembro. A CEMIG aí, que é R$100.000, é as contas de dezembro, que é paga em janeiro, paga inclusive no final de janeiro. A dívida das subvenções, o dinheiro estava em conta, que era dinheiro do Fundeb, esses R$202.000. O dinheiro da CGT, CIS Paranaíba, esses são dívidas antigas, mas que podem ser parceladas junto ao CIS Paranaíba. GCT, é a de dezembro da GCT. Então, se você somar tudo isso, todas essas dívidas nossas de curto prazo, daria 12.587.000, ficando uma diferença de R$2.210.000 para ser pago. Esses 2.210.000 são diversos fornecedores, ao longo de todo o ano. A grande maioria desses fornecedores foram de fora, Daqui da cidade é pouquíssima gente que ficou sem receber, praticamente ninguém, eu não me lembro de nenhum fornecedor da cidade que ficou sem receber. Se ficou, foi alguma falha contábil, de não pagamento, e isso aí foi o que aconteceu com relação às contas nossas de curto prazo. Logo abaixo vocês vão ver os restos a pagar de 2015, que dá 1.300.000. Esses débitos aí, todo ele é referente a dívidas com o IPSEM, não está escrito aí, mas é todo ele dívida com o IPSEM, com a PAI e com a Fundação Educacional. E mais uma vez eu venho a insistir com vocês. No final do ano passado, eu mandei, além do projeto de lei que eu tinha mandado em 2015 para vender os lotes e pagar o IPSEM, em 2015 eu mandei 2 projetos de lei que foram solenemente ignorados, inclusive levados na justiça, para dar lotes para pagar a PAI e a Fundação Educacional. E os restos a pagar de 2014, R$580.000, é 100% eles referentes à PAI. Então, com a venda, que aqueles 2 projetos de lei aprovados, da dação em pagamento de lotes para a PAI e para a Fundação, e com a venda dos lotes para pagar o IPSEM, nós praticamente não deixaríamos 0 de dívidas para serem pagas, inclusive dívidas de anos anteriores. Nós acabaríamos praticamente tudo. O que vocês vão ver aí dentro do orçamento, dentro do balancete que nós apresentamos, que é as contas como é que fala? Os extratos bancários, de todas as contas da prefeitura, ficaram nas contas da prefeitura no dia 31 de dezembro R$10.970.000. Quanto? 10 milhões, tem a soma aí no fim aí. 10.970.033 reais. Logicamente, esse dinheiro não poderia ser todo ele utilizado para pagar as contas, senão eu mesmo teria pago. Logicamente, eu teria pago essas contas. O problema, uma boa parte, a grande maioria desses recursos são recursos de convênios. Mas são recursos de que tipo de convênio? Convênio de pronto-socorro, que é 1 milhão e tanto, que já está aí para começar a obra. Convênio, dinheiro, que tem dinheiro ainda aí do asfaltamento, da recuperação asfáltica e tal. Só que desse total de 10.900.000,
3 milhões e 100 aproximadamente, que está nesse extrato nosso, 3 milhões e 23 mil reais, para ser exato, eram dinheiros que entraram dia 30 e dia 31 de dezembro, eram recursos que entraram nos 2 últimos dias e que nós não tivemos como utilizá-los e pagar nenhuma conta, e esses recursos foram integralmente deixados para pagamento de qualquer coisa dentro da prefeitura. Então o dinheiro que tinha no caixa dava para pagar o que estava devendo e sobrava R$1 milhão. Além disso, ele poderia não pagar os 2 milhões e pegar esses 3 aqui e junto com o ICMS do dia 3 de janeiro, que chegou dia 3 de janeiro, já chegou o ICMS, eu não me lembro o valor, porque eu não tenho acesso mais a esse número, e com certeza pagaria a folha de pagamento no dia sem o menor transtorno. Agora, o que ficou mais complicado foi a questão da dívida fundada. A dívida fundada que nós herdamos ainda no ano de 2008, fez na época um total de aproximadamente 75 milhões de reais, e mais uns 25 a 30, uns 25 milhões de dívidas a curto prazo. Então, se você somar 75 milhões mais os 25 que a gente tinha de dívida por prazo, era algo em torno de 100 milhões de reais, que foram o total de dívida que nós assumimos em 2009, assim que nós assumimos a prefeitura. E por que eu não decretei calamidade financeira? Naquela época a arrecadação do município era pouco mais de 8 milhões por mês. Era impagável a conta, 100 milhões para pagar com arrecadação de 8 milhões. Então era 8 milhões por mês, dava 96. Era a arrecadação total de um ano da prefeitura, não era metade, igual está se dizendo hoje. Porque eu sabia que essas dívidas eram de longo prazo. 75 milhões desse total era dívida de longo prazo. Ia ser paga ao longo de muitos anos. O que nos apavorou na época foram os 25 milhões de dívida de curto prazo, que era referente praticamente a 3 meses de arrecadação do município, e essa nós tivemos que encarar e acertar todas elas, sendo que algumas ficaram até hoje para trás. Digo uma delas, Banco do Brasil. A prefeitura deve ao Banco do Brasil em torno de R$1.700.000, desde a época do mandato do Júlio, que me antecedeu, e é uma dívida que eu não reconheci ela, porque foi uma dívida de uma venda de folha de pagamento, eu não reconheci essa dívida, eu não ia pagar ela mesmo. Então, a verdade é que desse carnaval todo, de tudo isso que foi feito, que foi dito, que foi falado, a nossa dívida hoje na prefeitura, se você pegar uma dívida de aproximadamente 100 milhões em 2009 e hoje, 8 anos depois, ela está em 111, se você pegar os 100 milhões de 2008 e corrigir ele para o índice da poupança, ela vai para uns 130 milhões de reais, e hoje ela está em 110. Sendo que, de curto prazo, a gente praticamente deixou 2 milhões de reais para ser pago, de curto prazo. O restante é dívida que vai ser paga, 90 e tantos milhões de reais, vão ser pagos ao longo dos próximos 20 anos. O que ficou dessa história toda? A dívida que ele disse que foi a grande bomba, que é a dívida que eu não declarei no balancete da prefeitura, e que essa aí que eu maquiei o negócio. O que aconteceu com essa dívida? Essa dívida foi feita pelo ex-prefeito Júlio Elias, no ano de 2006, no dia 1º de janeiro de 2006, ele fez o primeiro pagamento, dia 31 de janeiro de 2006, ele fez o primeiro pagamento da parcela dessa dívida. O que aconteceu? A prefeitura tinha uma dívida com o INSS que estava sendo discutida ao longo de muito tempo, porque o INSS cobrava da prefeitura a contribuição dos funcionários que eram contratados e não concursados dentro da prefeitura. E existia uma discussão de quantos funcionários seriam isso, porque o INSS queria cobrar de 15 anos e a prefeitura entendia que não era esse tempo todo. O Júlio, naquela época, em 2005, vocês se lembram muito bem, foi lá no IPSEM, retirou 100% do dinheiro que estava lá dentro, algo em torno de 17 ou 18 milhões de reais, dizendo que ia pagar a dívida para o INSS. E ele não o fez. Ele fez o quê? Ele foi lá, confessou a dívida total com o INSS, que era esses 40 e tantos milhões de reais, na época era até mais, hoje é 42 milhões, confessou a dívida total e parcelou ela em 240 meses. E pegou o dinheiro todo lá do IPSEM e fez investimentos lá dentro da prefeitura. Até aí, legal, eu acho imoral, mas era um procedimento legal, podia ser feito, tanto é que eu não questionei na justiça, não fiz nada.
essa dívida, o próprio Júlio fez o lançamento dela dentro da contabilidade da prefeitura, mês a mês. Esse lançamento tem sido feito dessa maneira desde 2006. E isso é o que a gente chama de regime de caixa. E realmente ele é feito não para maquiar, mas para dar condições da prefeitura ter capacidade de endividamento. Não é maquiar balancete. O que foi feito, porque se fosse para maquiar balancete, nós estamos chamando de incompetente, né, todos os membros do Tribunal de Contas que estão avaliando as contas do Júlio Elias e aprovou a maior parte delas, as minhas contas todas desde 2009, esses lançamentos estão sendo feitos todos dessa maneira, 2009, 10, 11, 12, 13 e 14, e todos eles já foram mandados para cá com aprovação integral por parte do Tribunal de Contas. Então, eu não entendo nada de contabilidade, mas consultei vários contadores que me disseram que é perfeitamente possível fazer o lançamento dessa dívida em regime de caixa, que era o que estava sendo feito. O que é isso? A dívida total é 42 milhões de reais. A prestação mensal dela, que no começo era 500 e tantos mil reais, hoje é 267 mil reais a prestação dessa dívida, desse parcelamento. Pois bem, todo mês você lança 266 mil reais, dívida paga de refinanciamento junto ao INSS. E pronto. Então você lança a dívida no mês e paga logo em seguida. É dessa maneira que a gente faz. Não lança os 42 milhões de dívida dentro do orçamento da prefeitura. E aí na hora da entrevista foi lançado. Lançou o total da dívida. Não. Não o parcelamento. Não, o que se lança sempre é a parcela. Não, todo mês lança a parcela. Você faz esse Quer dizer que lançamento, na mas entrevista na entrevista ele falou que lançou o total. Não, ele falou que tinha que lançar o total e que eu não lancei o total, os 42 milhões, e que eu deveria ter lançado o total. E se eu lançasse o total, a prefeitura estaria com menos capacidade de endividamento, sem dúvida nenhuma, isso iria acontecer, porque era uma dívida a mais. Se ela foi assim, ao longo do tempo, ela não é 42 milhões mais, ou não? Não, ela começou, Zé, era 65. Hoje ela tem 42 milhões de reais. Quando começou, na época do Júlio, era 60 e tantos milhões de reais. Hoje, inclusive, Hoje ela está em 42. Hoje ela está em 42. E ela, tanto é que a primeira parcela que o Júlio pagou era quase 600 mil reais. A nossa hoje está em 266 mil reais. Então, eu acredito que se a gente pegar uma parcela de 266 mil reais e dizer que isso aí é a causa de uma calamidade financeira na prefeitura, dentro de um orçamento de aproximadamente 14 milhões de reais por mês, eu acho que é brincar com a inteligência das pessoas e brincar com a boa vontade, com a honestidade das pessoas. Então, não vejo motivo nenhum para que isso acontecesse. Não existe motivo plausível, né, para que essa calamidade financeira fosse decretada baseado nesses fatos que foram apresentados. Calamidade financeira, qualquer prefeito pode decretar, pode baixar o decreto a hora que quiser, ele vai ser analisado pela Justiça, está sendo analisado pela Justiça e pelo Ministério Público. E eu não vou me envolver nisso aí. Eu acho que cada um vai fazer a sua parte, o Ministério Público e o Judiciário vão se pronunciar na hora correta. Agora, o motivo alegado para que isso acontecesse é que não passa e não dá para a gente engolir. Falar que eu omiti uma dívida de 42 milhões de reais e ela não foi omitida, o Manin disse, nós temos uma prestação mensal de 266 mil reais referentes a uma dívida total de 42, que não está no balanço, mas que existe, ela está lá, todo mundo sabe que ela existe. E se você for pensar que desses 111 milhões de reais, 97 milhões de reais são dívidas fundadas da prefeitura, que serão pagas ao longo, né, de 20 anos, né, e se você considerar uma arrecadação por baixo, né, de 200 milhões por ano dentro da prefeitura, essa conta eu nem tinha feito, vou fazer ela agora, 200 milhões por ano, vezes 20 anos, dá um total de 4 bilhões de reais. Então, se não der para pagar uma dívida de 90 milhões com um recurso de aproximadamente 4 bilhões, né, me desculpem, mas a pessoa é porque não quer pagar ou está querendo aí sim maquiar números e enganar as pessoas e dizer, deturpar as coisas. O que eu tenho toda a tranquilidade do mundo é que nós entregamos a prefeitura não na situação que queríamos e não na situação que alguns conseguiram, um zero de dívida, mas também conseguimos deixar a prefeitura numa situação mas muito melhor do que a grande maioria dos municípios mineiros e brasileiros.
deixamos ela numa situação tranquila, deixamos a prefeitura numa situação estável, com todas as condições para que os projetos pudessem continuar, para que os programas que existem da prefeitura pudessem continuar. Tivemos ao longo desses 8 anos ganhos que eu considero inestimáveis, e isso tudo tem custo para a prefeitura e, logicamente, para o nosso município. Nós pegamos um município em 2009 que tinha 14 escolas municipais, sendo que a grande maioria delas em péssimo estado de conservação. E entregamos um município com 21 escolas municipais, todas elas, as que não foram construídas por nós, foram integralmente reformadas, ampliadas e deixadas em condições de uso. Isso na área da saúde foi a mesma coisa, na área de infraestrutura foi a mesma coisa, na área da saúde, me lembrando aqui do trabalho que nós fizemos da informatização, que mudou a cara dos nossos postos de saúde e a condição de atendimento, tanto dos profissionais quanto da nossa população. Eu não vou me ater a detalhes, porque eu vejo que tudo que foi feito e todo o investimento que foi feito foi em benefício da nossa população. E não me arrependo hora nenhuma de ter feito nenhum deles. Hora nenhuma me arrependo de ter feito os compromissos que fiz, hora nenhuma me arrependo de ter investido aonde foi investido, porque tenho certeza que esses investimentos significaram muito, mas muito, qualidade de vida e condições melhores de vida para a nossa população. Então, me permitam e me desculpem, até em tom de desabafo, dizer que acho que o que está sendo dito, o que está sendo falado por aí, não tem nenhum fundo de verdade, não tem nenhum tipo de cabimento para um tipo de ação dessa, de colocar na nossa administração tudo que não pode estar sendo feito hoje. Eu acho que a atual administração tem todas as condições para fazer uma boa administração, e eu torço para isso, mesmo a gente sendo adversário político, porque se não fizerem uma boa administração, quem vai pagar é a população. Atravessamos ao longo desses 8 anos, alguns anos bons para se trabalhar com o orçamento da prefeitura, mas pelo menos 4 anos desses 8 foram anos que tivemos a maior crise, e vocês são testemunha disso, na área política, na área moral, na área financeira, na área administrativa, com bomba estourando no Brasil inteiro para todo lado, com uma total e completa falta de condições da gente fazer qualquer planejamento ou contar com os entes, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para tratar de assuntos referentes a investimentos aqui em Patrocínio. Vocês se lembram muito bem da história do pronto-socorro, tem 4 anos que nós estamos fazendo, e agora vem dizer que é falta de um acerto na planta, que o dinheiro não saiu. Meu Deus do céu, ninguém é criança mais, ninguém mais é bobo para ficar acreditando nessas coisas. Então foi uma jogada política, foi sim, o governador travou o dinheiro porque fez acordo com o atual prefeito, e nós ficamos sem receber o dinheiro. A culpa, e vejam bem, e eu falo isso, muita tristeza, não é porque eu ia ganhar pronto-socorro, não, é porque a gente ia ganhar tempo na construção desse pronto-socorro, 6 meses, 1 ano, que fosse. Era um prazo fundamental para que o Patrocínio pudesse contar com essa estrutura tão importante para o nosso atendimento na área da saúde. Então, enxergo que a atual administração tem toda a condição de trabalhar muito bem. Nós distribuímos um informativo para vocês, para a população, no final do ano, no começo desse ano, e aquele informativo, para mim, resume muito bem o que nós conseguimos fazer ao longo desses 8 anos. O Patrocínio hoje está preparada realmente para o futuro, preparada para crescer. Deixamos todas as condições. A Vale, por mais que seja ruim e não seja tudo que a gente queria da Vale, mas a Vale vai dar de 4 a 6 milhões de reais de royalties de minério para a prefeitura todo ano. E não é nada, esse dinheiro dá para fazer muita coisa com um recurso desse. Começa quando? O marketing já começou, a Vale já começou a embarcar minério. A partir desse ano. A partir de todo mês que fizer o embarque de produto, vai vir o valor que foi embarcado aqui dentro da mina, aqui em Patrocínio, vai ser emitida uma nota, e essa nota vai ser tirado o valor da CEFEM para passar para a prefeitura aqui de Patrocínio, que é 0,5% do valor da nota fiscal que está sendo emitida. Aqui está pautando zero. O VAF é 0, porque aqui não gera ICMS, o que vai gerar é CEFEM,
que é contribuição financeira de extração mineral. É a CEFEM, o royalty do minério. Esse aí vai dar de 4 a 6 milhões de reais para a prefeitura todo ano. O VAF vai pautar zero, porque não tem industrialização aqui, não vai ter circulação de mercadoria industrializada aqui. Então esse aí realmente nós não vamos ter. Mas vai dar esse recurso. Marte Minas está aí empregando gente. A Quadrelate, fiquei sabendo, através até do seu jornal, que vai inaugurar em março. É isso? Em março agora vai inaugurar. E vão ser mais 100 presos, 100 empregos, 150, sei lá, e mais imposto, mais riqueza sendo gerada para o município para ser aplicado pela prefeitura. Então, as condições para se fazer alguma coisa aqui para cima estão todas colocadas na mesa. E basta a atual administração trabalhar com critério, trabalhar com honestidade, com correção e com muito critério mesmo, assim como nós fizemos, com muito empenho, segurando as pontas de despesas que não podem ser feitas para que a gente efetivamente possa ter os recursos necessários para se fazer o que se precisa aqui em Patrocínio. O que eu não acho correto e que não vejo de maneira nenhuma como uma atitude correta, nem política e nem administrativa, você entra numa prefeitura e de imediato vem acusar os outros de problemas, inclusive com um detalhe, o atual membro, o atual contratado da administração atual, que está fazendo auditoria nessas contas e que levantou todas essas questões de dívida e tal, por incrível que pareça, foram contratados por mim também em 2009. Eu contratei a mesma empresa, o Dr. Adilson, da Amadeus Consultoria, no ano de 2008, me ajudou a fazer a transferência, a transição, que naquela época foi extremamente difícil, porque a gente não tinha acesso a informação nenhuma na prefeitura, e esteve conosco lá no mês de janeiro e fevereiro, se não me engano, até março de 2009, nos ajudando na questão do concurso público, nos ajudando na formatação do concurso público. Jamais pedi para eles fazer auditoria, fazer qualquer tipo de coisa, mas ele teve acesso, quando nós entramos lá, a todos os números da prefeitura. Naquela época ele não questionou por que esse dinheiro estava vindo dos 42 milhões, por que ele não estava lançado na prefeitura, e agora faz o questionamento. Então, eu não entendo, às vezes mudou alguma coisa que eu não sei ao longo desses 8 anos, Uma coisa mudou que eu sei que eu não o contratei durante 8 anos. Ele trabalhou para nós durante alguns meses até que se fizesse o estatuto do servidor e nos ajudasse a organizar toda a parte para fazer o concurso público. O que aconteceu foi só isso. Então, me assusta muito que cada vez que entrar alguém lá dentro da prefeitura, querer colocar todos os problemas do mundo na administração que saiu, todos os problemas da nossa vida na administração que saiu, e enquanto isso não se realizar nada. Eu acho que o que tinha que acontecer foi o que nós fizemos em 2009. Eu não sou exemplo para ninguém, mas a nossa administração é sim exemplo, sim, para a atual administração. E por que o senhor acha que ele deu essa declaração? Eu acho que é porque está com dificuldade de fazer as coisas ou não quer fazer as coisas nesse primeiro momento, e por esse motivo fica achando bode expiatório para ir levando essa questão para frente. Porque enquanto ele está falando que o município está quebrado, calamidade financeira e tal, ele pode contratar o tanto que quiser, sem concurso, ele pode comprar sem licitação, e ele pode principalmente não pagar quem ele quiser, pode ficar sem pagar, se o decreto estiver em vigor, pode ficar inclusive, adiar as contas todas dele para frente. Então, eu acho que é uma maneira de fazer caixa para depois ter dinheiro para fazer as coisas todas, mas não vejo isso sendo a maneira correta, uma maneira leal de se fazer. E para encerrar, gente, com relação ao IPSEM, recentemente eu tive uma notícia, não sei se isso aí procede, se foi para frente, de uma tentativa da atual administração de aumentar a contribuição dos servidores. Eu queria dizer que no momento, alguns anos atrás, quando o IPSEM passou por uma crise muito séria, quando nós assumimos a prefeitura em 2009, o IPSEM tinha 22 mil reais em caixa, e hoje, vocês estão recebendo aí também, nós estamos deixando o IPSEM com 31.915.000 reais em caixa. Então, dizer que nós conseguimos quebrar o IPSEM, porque estamos com esses 5 milhões de dívida aí, é brincar com a cara da gente e com a inteligência das pessoas também. Não há necessidade de aumentar a contribuição. Não existe, e mesmo porque aumentar a contribuição não vai resolver o problema do IPSEM.
O problema do IPSEM é ou vender um lote e pagar o IPSEM, que é o que a prefeitura deve, que aí vai passar para quase 40 milhões o dinheiro que o IPSEM vai ficar em conta, e aí ele vai navegar tranquilo, sem problema nenhum. Só que o problema é que o IPSEM hoje já tem um que a gente chama de cálculo atuarial de aproximadamente 20 a 25 anos, ou seja, o IPSEM hoje, com a contribuição que ele recebe hoje, e com a expectativa de aposentadoria de pensões que ele vai pagar, ele trabalha 25 anos sem problema nenhum. Né? E todo instituto, quando chega em 35 anos, é o ideal, é o cálculo atuarial de 35 anos que a gente espera. Então, o nosso está numa situação extremamente favorável. Sabe? Eu queria que pegar o IPSEM quebrado com 32 milhões de reais em caixa. Gostaria muito de pegar ele quebrado com 32 milhões de reais em caixa, não com 22 mil reais, que foi o que nós pegamos. Doutor Lucas, fiz um apanhado aqui. Primeiramente, quero agradecer publicamente, em nome da Folha de Patrocínio, por termos trabalhado nestes 8 anos como prestador de serviço no município, quando foi feito o patrocínio. Lembrando que em junho próximo a gente completará 9 anos de circulação ininterrupta. Beleza. Primeira pergunta, que também teve uma polêmica aí. Algum dia o senhor pagou um valor a mais à folha de patrocínio, além dos serviços prestados feitos em licitação? Porque em nota oficial da atual assessoria municipal de imprensa, foram gastos mais de 150 mil reais no ano de 2016 em publicações oficiais, reforçando a assessoria que é verba carimbada. E pelas nossas notas fiscais de janeiro a dezembro de 2016, constam R$ 82.500 divididos em publicações da JAD, que é o trânsito, e as demais em leis, portarias, decretos, etc. E finalizo que os 3 jornais impressos em público patrocínio, Gazeta, JP, Folha, geram renda, serviços e empregos. Se o senhor concorda que essas publicações online que estão falando para ser feitas podem ser dúvidas e com certeza fecharão inicialmente os jornais, depois as rádios e assim por diante. Muito obrigado pelas suas considerações e pelo seu apoio no decorrer desses anos. Alex, eu agradeço também, eu concordo ipsiliter com tudo que você falou aí ao encerrar suas palavras, mas queria te dizer que você é testemunha tanto quanto eu, né, da lisura que foi feita de todo o processo de licitação e de pagamento para todos os atos de publicação oficial do nosso município. Jamais, em momento algum, nós concordamos e aceitamos qualquer tipo de falcatrua, de ilegalidade no pagamento ou em qualquer tipo de ação nossa com relação à imprensa ou com qualquer outra empresa ou qualquer outro fornecedor ou prestador de serviço da prefeitura. Vejo com muita preocupação, porque na época em que estive lá na prefeitura, e é verdade o que foi dito nos jornais, não lembro qual, não me recordo em qual, que houve uma necessidade, que houve uma oferta na época da Associação Mineira de Municípios, para que a gente também aderisse a esse diário online. Na época existia uma proposta e eu cheguei a discutir essa proposta com alguns vereadores. Demovido fui dessa proposta pelo Sanarelli, que na época era o nosso líder do governo dentro da Câmara, jornalista que trabalha aqui em Patrocínio, sempre foi ligado à parte jornalística, à parte da imprensa de Patrocínio, e não levamos isso para frente. O Sanarelli é dono de um site online. E dono de um site online também, hoje é dono de um site online. Então, ele estava defendendo o pessoal da imprensa. Da imprensa escrita. Então, acho que foi correto da parte dele, e acatamos integralmente, nem levamos esse assunto para frente, de usar diário oficial, mesmo que seja de graça, que seja gratuito. É aquela história que eu falei aqui agora mesmo. Nós vamos ter um orçamento municipal em torno de 200 milhões de reais para esse ano de 2017. Se gastar 80, 100 mil reais ao longo desse ano inteiro com as publicações, e essas publicações de 100 mil reais inclui vocês, os jornais todos, e algumas publicações que são feitas no Diário de Minas Gerais, que a gente é obrigado, algumas delas, fazer no Diário Oficial de Minas Gerais. Se isso aí significar que a prefeitura está quebrada, sinceramente, eu acho que existe alguma coisa muito esquisita numa declaração dessa e numa ação dessa natureza. Enxergo que as pessoas têm que economizar sim, fazer economia de todas as maneiras possíveis, mas gostaria inclusive de convidar vocês para entrar lá dentro do gabinete
do prefeito hoje e ver a quantidade de pessoas que tem lá e contar quantas que tinha lá quando eu saí. Vai lá e conta. E depois me diga que está diminuindo folha, que está enxugando folha de pagamento. Eu acho que diminuir salário e contratar 3 no lugar de 1, não vai diminuir salário nunca, não vai diminuir jamais a folha de pagamento. Então, eu não vou me ater a essas questões, que são questões muito mais políticas, e nunca me envolvi com elas, e não quero me envolver com elas, mas vejo com muita preocupação algumas declarações que tentam julgar, e acho que essa questão da imprensa é mais uma, que é julgar para cima dos outros uma responsabilidade que você tem que assumir. Você não quer fazer, não faça, mas depois você vai ser responsável por fechar os jornais. Se fechar algum jornal, pode ter certeza que a prefeitura vai ter a parte de contribuição nesse fechamento de qualquer jornal que fechar aqui em Patrocínio, tomando sua atitude como essa. Agora, vem falar, não, nós fechamos e deixa fechar porque tinha falcatrua. Não, prova, mostra. Se tiver denúncia, leva para o Ministério Público, leva para os órgãos competentes, ao invés de fazer igual está sendo feito, que é fazer acusações, fazer igual eu falei aqui, se transformar em poderes absolutistas, onde uma única figura fiscaliza, levanta, denuncia, acata a denúncia, julga e condena, e define a pena. Eu acho que isso aí é muito complicado, é muito perigoso a gente fazer isso, não combina em momento nenhum e de maneira nenhuma com a democracia que a gente vive, combina mesmo. Ele disse que o senhor mentiu, você acredita que ele então está mentindo? Não, eu apresentei números e apresentei documentos. Logicamente, tudo isso aí, se eu estou mentindo e isso aí da cadeia, que seja feita a denúncia contra a minha pessoa, eu já estou cheio de denúncia, inclusive por parte dos vereadores da oposição, né, e prove que eu estou mentindo e que eu fiz falcatrua dentro da prefeitura. Vou pagar o preço, se eu tiver que pagar o preço de ter feito falcatrua, mas tem toda a tranquilidade, consciência tranquila, que estamos sossegados com relação a isso. Só para encerrar também, gente, mais uma coisinha. Não foi dito, não foi falado, não foi tema dessas discussões todas a questão do DAEPA, porque falamos da prefeitura, do instituto, do IPSEM, não foi falado nada do DAEPA, mas eu fiquei sabendo, né, também, através da imprensa, que tem sido dito que o DAEPA está no limite, e está mesmo, está no limite na captação. Agora, que não teve investimento, teve, porque nós fizemos, e nunca aconteceu isso, 4 estações de tratamento de esgoto em 8 anos. Então, o nosso esgoto hoje, todo da cidade é tratado, coletado e tratado, e o esgoto de 3 comunidades rurais são coletados e tratados. O que acontece é que o DAEPA realmente ficou, nós saímos lá do DAEPA numa condição que a gente não queria, mas mesmo assim deixamos lá todas as contas pagas. Isso eu não trouxe o papel para vocês, gente, que eu peguei esse papel hoje. Mas a situação do DAEPA, né, no dia 29/12, a folha de pagamento de dezembro estava paga, já tinha sido paga, o 13º tinha sido pago, várias contas que venciam no começo de janeiro já estavam pagas também, e nós deixamos, né, um total de dinheiro no dia 29/12 de R$ 675.708,40 e restos a pagar processados, né, que foram contraídos até dia 29/12, ou seja, o que ficou para se pagar no mês de janeiro e outros meses, de R$ 331.084,85 e algumas despesas extra-orçamentárias, que são outras despesas, de R$ 86.708, deixando um superávit, né, já com as contas de janeiro paga e já com o salário de dezembro que se paga em janeiro já pago também, com um superávit de R$ 257.914. Então, não vejo também que o DAEPA ficou numa situação difícil, precisa sim de se fazer investimentos no DAEPA. Agora, eu acho que o investimento é principalmente na captação, e isso aí tem que se estudar uma maneira. Já ouvi dizer, inclusive, que existe uma maneira, já estão pensando em fazer uma segunda captação, não existe essa necessidade. Se fizer o trabalho, o projeto que foi desenvolvido para captação no Corco Feio com um barramento adequado, não é necessário para os próximos 50 anos fazer, mas enfim, também não vou discutir área técnica, isso aí é questão de engenheiros, você discutir e questão. Mas eu sei que todos os projetos já estão prontos para melhorar a captação, que é o grande problema que nós temos hoje para resolver dentro da questão nossa de saneamento básico. E vai gastar de novo, porque é novo projeto, né? E vai gastar outro projeto se for fazer uma nova captação. Eu sei que nós temos dentro do nosso plano, e fizemos o plano municipal de saneamento básico,
Esse plano prevê um investimento ao longo dos próximos 15 anos de 25 milhões de reais, sendo que a grande maioria desse recurso é no aterro sanitário. E esse aterro sanitário, se não conseguir recurso de fora, não vai dar conta de montar. Isso é certeza que o município não tem recurso para montar um aterro sanitário desse com recurso próprio. Então, a verdade é que existe uma necessidade de se fazer investimento e principalmente se contar com o governo do Estado e o governo federal para que esses recursos efetivamente sejam alocados para que os problemas sejam resolvidos.